Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Anne, eu sou do Rio Grande do Norte e quero, junto com você, compartilhar da poderosa Palavra de Deus em nome de Jesus. Abra o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês a leitura de um livro, Uma Vida com Propósito. Se você ainda não leu, então você pode, a partir de agora, todos os dias, ouvir um áudio desse livro. Tenho certeza que você vai passar 40 dias crescendo na graça e no conhecimento. O autor Rick Warren. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, poder fazer com que você, caro ouvinte e caro leitor das Sagradas Escrituras, possa se aproximar nesses 40 dias muito mais do nosso Deus. E eu gostaria de iniciar não pela leitura que está no livro, mas devido a uma ação e uma instrução de Deus, começando na leitura de Provérbios, número 10 e verso 22, que diz: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Em outras versões, a bênção do Senhor traz riqueza e Ele não permite que a tristeza a acompanhe. Em outras versões ainda, a bênção do Senhor, Deus, traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. A bênção do Senhor é que enriquece e Ele não faz seguir de dor alguma. A bênção do Senhor. Aleluia. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e que Ele possa manifestar as suas riquezas e remover todos os sofrimentos ao longo desses 40 dias. Eu inicio o capítulo 1 falando para o tema Tudo começa com Deus. Jeremias 17, 7 e 8. Felizes os que confiam no Senhor. São como árvores plantadas às margens de um rio, cujas raízes alcançam águas profundas. Tais árvores não são afetadas pelo calor, nem se preocupam com longos meses de seca. Suas folhas permanecem verdes e produzem fruto delicioso. Colossenses 1,16. Pois tudo, absolutamente tudo, nos céus, na terra, visível e invisível, todas as coisas começam nele e nele encontram seu propósito. A questão não é você. O propósito de sua vida é muito maior que sua realização pessoal, sua paz de espírito ou mesmo sua felicidade. É muito maior que sua família, sua carreira ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu de acordo com os propósitos dele. E para cumprir os propósitos dele, com certeza precisa conhecê-lo. A procura pelo propósito, abre aspas, sentido, fecha aspas, da vida, tem intrigado as pessoas por milhares de anos. Isso porque normalmente começamos pelo lado errado, nós mesmos. Nós fazemos perguntas voltadas para a nossa pessoa, como o que eu quero ser? O que eu deveria fazer com a minha vida? Quais são os meus objetivos, minhas ambições, meus sonhos para o futuro? Mas concentramos-nos em nós mesmos, jamais desvendará o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está nas mãos de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Ao contrário do que dizem muitos livros famosos, filmes e seminários, você não irá descobrir o significado de sua vida olhando para dentro de si.
É provável que você já tenha tentado fazer isso. Você não criou a si mesmo. Logo, não há jeito de dizer a si mesmo para que foi criado. Se eu lhe entregar uma invenção desconhecida, você não terá como saber sua serventia, nem a própria invenção terá a capacidade de dizê-lo. Somente o criador ou o manual do fabricante poderá mostrar a sua utilidade. Certa vez, perdi-me nas montanhas. Quando parei para perguntar como chegar ao acampamento, disseram-me: não há como você chegar saindo diretamente daqui, você deve ir para o outro lado da montanha. Da mesma forma, você não pode chegar ao propósito da sua vida concentrando-se em si mesmo. Você deve começar com Deus, seu Criador. Você só existe porque Deus deseja que você exista. Você foi feito por Deus e para Deus. E quando não compreende isso, a vida jamais terá sentido. É somente em Deus que descobrimos nossa origem, nossa identidade, o que significamos, nosso propósito, nossa importância, nosso destino. Todos os outros caminhos vão nos levar a um beco sem saída. Muitas pessoas tentam usar Deus para a sua autorrealização, mas isso é contrário à natureza e está fadado ao fracasso. Você foi feito por Deus e não o contrário. Viver é deixar Deus usá-lo para seus propósitos. E você usar Deus para o que deseja, de forma alguma. A Bíblia diz: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Já li muitos livros que sugerem formas de descobrir o propósito da sua vida. Todos poderiam ser classificados como livros de autoajuda, pois abordam o assunto a partir de um ponto de vista egocêntrico. Livros de autoajuda, até mesmo cristãos, normalmente propõem as mesmas etapas previsíveis para achar o propósito para a vida, dê importância aos seus sonhos. Defina claramente seus valores, estabeleça algumas metas, defina em quem você é bom. Aspire grandes objetivos, vá à luta, seja disciplinado, acredite em si mesmo, envolva outras pessoas e não desista jamais. É lógico que essas recomendações frequentemente levam a grandes êxitos. Pode-se, em geral, ser bem-sucedido ao buscar uma meta se houver concentração para o fim proposto, mas ser bem-sucedido e cumprir o propósito para a sua vida são coisas absolutamente distintas. Você poderia alcançar seus objetivos pessoais tornando-se um sucesso pelos padrões do mundo e ainda assim falhar para alcançar os propósitos para os quais Deus o criou. Você precisa de mais do que conselhos de livros de autoajuda. A Bíblia diz: autoajuda não é em absoluto uma ajuda. Sacrificar-se é uma forma, a minha forma, de você achar a si mesmo seu verdadeiro eu. Este livro não é um livro de autoajuda, não ensina a achar a carreira correta, a realizar seus sonhos ou mesmo planejar sua vida. Não ensina a encaixar mais atividades em uma agenda lotada. Na verdade, ele ensinará a fazer menos na vida. Ao se concentrar no que mais importa, ele ajudará a se tornar o que Deus pretende fazer de você ao lhe criar. Então, como descobrir o propósito para o qual você foi criado? Você só tem duas opções. A primeira é a especulação. E essa opção é escolhida pela maioria das pessoas. Elas conjecturam, supõem, teorizam. Quando as pessoas dizem: eu sempre pensei que a vida fosse, elas querem dizer: este é o melhor palpite que eu posso dar.
Por milhares de anos, filósofos brilhantes discutiram e ponderaram sobre o significado da vida. A filosofia é um tema importante e tem sua utilidade, mas quando se trata de determinar o propósito da vida, mesmo o mais sábio dos filósofos está apenas supondo. Dr. Hugo Mohrmann, professor de filosofia em Amsterdã, na universidade, escreveu certa vez 250 dos mais conhecidos filósofos, cientistas e intelectuais do mundo perguntando qual o significado da vida. Ele não publicou suas respostas em um livro. Alguns deram seus melhores palpites. Alguns admitiram ter apenas inventado um propósito para a vida e outros foram honestos bastantes para dizer que não tinham a menor ideia. Na verdade, vários intelectuais de renome pediram ao professor que respondesse caso descobrisse o propósito da vida. Felizmente, há uma alternativa à especulação sobre o significado e propósito da vida. Trata-se de revelação. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. O modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito de sua vida funciona da mesma forma. Pergunte a Deus. Deus não nos deixou às cegas para ficarmos nos questionando e conjecturando. Ele claramente revelou ao longo da Bíblia seus 5 propósitos para a nossa vida. E o nosso manual do proprietário, que ele explica por que estamos vivos, como a vida funciona, o que evitar e o que esperar do futuro. Ele explica o que nenhum livro de autoajuda ou mesmo de filosofia pode saber. A Bíblia diz: a sabedoria de Deus trata profundamente de seus propósitos, não sendo sua mensagem recente e sim a mais antiga, que Deus determinou como a forma de aflorar o melhor de si em nós. Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida, é a fonte dela. Para descobrir o propósito para a sua vida, volte-se para a palavra de Deus e não para a sabedoria do mundo. Você deve edificar sua vida sobre verdades eternas e não sobre a psicologia popular, histórias inspiradoras, estímulos para alcançar o sucesso. A Bíblia diz: é em Cristo que descobrimos quem somos e o propósito de nossa vida, muito antes de termos ouvido falar de Cristo e termos erguido nossas esperanças. Ele já tinha seus olhos sobre nós, já havia planejado para nós uma vida gloriosa, parte do projeto global que Ele está elaborando para tudo e para todos. Esse versículo nos dá 3 descobertas a respeito do nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito através de um relacionamento com Jesus Cristo. Se você não tem esse relacionamento, eu explicarei mais adiante como iniciá-lo. Segundo, Deus apenas pensava ao seu respeito muito antes de você pensar a respeito dele. O propósito determinado por ele para a sua vida é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse, sem a sua contribuição. Você pode escolher sua carreira, seu cônjuge, seus passatempos e muitas outras partes da sua vida, mas não pode escolher o seu propósito. Terceiro, o propósito da sua vida cabe em um outro propósito muito maior e cósmico que Deus planejou para a eternidade, e é disso que se trata esse livro. Andrei Bitov, um romancista russo, escreveu sobre o regime comunista e ateu, mas Deus chamou sua atenção em um dia lúgubre e ele recorda: aos 27 anos de idade, enquanto viajava no metrô de Leningrado, agora São Petersburgo, fui dominado por um desespero tão intenso que a vida pareceu parar de uma vez, anulando completamente o futuro e não deixando nenhum significado. De repente,
Uma frase apareceu por si só. Sem Deus, a vida não faz sentido. Repetindo-a, assombrado, eu repassei a frase como uma escada rolante, saí do metrô e caminhei para a luz de Deus. Você deve ter se sentido perdido a respeito do propósito da sua vida. Parabéns, você está prestes a caminhar para a luz. Esse é o primeiro dia, pensando sobre o propósito da sua vida. O tema para sua reflexão hoje é: a questão não é você. O versículo para você memorizar, Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas nele e nele encontram propósito. Uma pergunta para meditar. Apesar de todos os argumentos ao seu redor, como você pode lembrar que a vida é, na verdade, viver para Deus e não para você mesmo? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, este é o primeiro dia, Senhor, da reflexão sobre uma vida com propósito. Não se trata de nós, mas se trata das coisas que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. E apesar de todos os argumentos, Senhor, nada fará sentido se não vivermos para Ti. Ensina-nos, Senhor, nesses 40 dias, a enxergarmos e refletirmos de forma muito precisa aquilo que o Senhor quer de nós. Ó Pai, que nós não só venhamos a enxergar que não se trata de nós, mas que nós venhamos a compreender que Tu criastes e formaste todas as coisas para um propósito, inclusive a nós. Que o Senhor nos ajude a descobrir nossa identidade, que o Senhor nos ajude a pensar e refletir ao Teu respeito, até mesmo, Senhor, no momento da nossa concepção. Ó Deus, que o Senhor nos auxilie a compreendermos que o propósito está muito além de tudo aquilo que fazemos. Que no nome de Jesus, tudo aquilo que é de barreira para impedir o nosso crescimento, nesse momento seja neutralizado pela autoridade das Sagradas Escrituras. Nós entregamos a Ti as nossas vidas, nós entregamos a ação do Teu Espírito, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, e que o Senhor possa operar em nós, em o nome de Jesus, o Teu Filho. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém.